Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma deliciosa massa filo. E essa massa, ela parece ser difícil, mas não é. Então fica comigo até o final porque aqui estão todas as dicas e segredos para você deixar essa massa fina como uma folha de papel. Vamos lá para o passo a passo da nossa receita? Para a receita da nossa massa, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 30 ml de azeite, 20 ml de vinagre, uma colher de chá rasa de sal, que equivale a 8 gramas de sal, 2 colheres de sopa de açúcar, que equivale a 20 gramas de açúcar. E aqui eu tenho 250 ml de leite. Agora eu quero que você anote aí. O ponto da massa depende da farinha de trigo. Algumas farinhas, elas são mais úmidas e outras são mais secas. Se essa farinha aqui, ela for mais seca, eu vou precisar de mais leite. Se ela for úmida, vai dar o ponto com 250 ml de leite. Então, isso depende muito, sabe, pessoal? E eu não falo isso para lhe assustar, não. É para que você tenha conhecimento aí. E isso você só vai aprender com a prática. Quando você começar a colocar a mão na massa e você vai começar a sentir as texturas das massas. Aí chega um momento que você tem que misturar com suas mãos, para que você possa sentir a textura da massa. A massa aqui, ela já deu ponto. Eu não preciso colocar mais leite e também não preciso colocar mais farinha. O ponto aqui, ó, é uma massa que ela não gruda em suas mãos. Olhe. Agora eu vou sovar essa massa aqui na bancada por uns 5 minutos. E a sova dessa massa é muito fácil, é desse jeito aqui, ó. Você traz e empurra com esse lado aqui, ó, da palma de suas mãos, desse jeito. Se você tiver a batedeira planetária, você pode colocar lá e bater por uns 5 minutos. Mas eu vou fazer aqui na mão porque eu não quero que você deixe de fazer só porque você não tem a batedeira. Eu quero lhe mostrar que dá super certo. Uma outra coisa para você anotar aí no seu caderninho, falando ainda sobre o ponto da massa, é que isso não depende de marca não, viu, pessoal? Isso depende de remessa. Eu sempre falo aqui, use uma farinha de trigo de boa qualidade. Não estou fazendo propaganda, tá? Eu uso essa daqui e ela é sem fermento. A maioria das minhas receitas aqui, eu uso dessa marca. Prontinho. A nossa massa aqui, ó, já deu ponto. Olha. Ela está bem sovada. Eu vou dividir essa massa em porções de 50 gramas. 50 gramas. Eu dividi a massa em 17 pedaços com o peso de 50 gramas. Agora, pegue uma porção da massa, aperte, dobre, dobre, dobre e dobre. Faça como se fosse uma trouxinha, desse jeito aqui. Vire de ponta cabeça e coloque para descansar. Agora, cubra e deixe descansar por uns 30 minutos. Ela precisa ficar relaxada, então deixa ela aqui descansar bastante. Prontinho. A nossa massa aqui, ó, já descansou. E olha só, pessoal, essa massa, ela não leva fermento, tá? Lembre-se disso. Então, as porções aqui, elas não vão crescer. Agora, ó, observe. Todas bem relaxadas. Vamos precisar de 150 gramas de farinha de trigo sem fermento e 50 gramas de amido de milho.
essa mistura aqui da farinha de trigo com o amido, vamos precisar para polvilhar a nossa massa. Pegue uma porção da massa, um pouco da nossa misturinha de amido com farinha de trigo, coloque um pouco no rolo. Nesse momento, você não precisa abrir toda a massa. Coloque um pouco de farinha, um pouco sobre a massa e do outro lado também. E você tem que colocar a farinha por cima da porção, porque vamos colocar outra porção de massa aqui em cima. E eu vou fazer assim com todas essas porções aqui. Agora, vamos para o próximo passo. E é importante que você siga o passo a passo, principalmente se você está começando. Porque se você não tiver prática, ela vai grudar uma na outra. Então, você tem que colocar bastante farinha de trigo com amido. É isso que vai impedir que uma cole na outra. Não ache que é muito não, porque não é, tá? E se você está começando, é bom que você só abra duas, assim, ó. Uma, duas. Se você quiser abrir redondo, você pode. Mas eu estou abrindo aqui em formato de mais ou menos de um retângulo, porque eu acho melhor para trabalhar. Prontinho. Olha só, pessoal. Linda, né? Agora, eu vou colocar mais farinha e vou deixar uma sobre a outra. Esse já é o ponto final, tá? Para você trabalhar, você colocar o recheio aí de sua preferência. E agora, aqui, eu vou abrir as outras. Abra sempre de duas em duas, principalmente se você está começando. Assim, você não vai se perder. Olha, só para que você tenha noção aí, as porções, você já sabe que elas pesam 50 gramas. E eu abro esse comprimento aqui, mais ou menos, olha só, deixa eu medir aqui no tapete culinário, olha, 30 centímetros. Esse comprimento aqui, ó, deu 29,5, considere 30 centímetros. E essa largura aqui, olha só, vai eu fazendo coisa errada aqui, pessoal. E a largura aqui, para que você tenha noção, deixa eu ver aqui. A largura aqui, ó, tá de 13 centímetros, essa largura aqui. Eu quero que você faça igualzinho a minha, tá bom? Tira a foto e me marca lá no Instagram, @bistrô dos salgados, com 2 S's no final, olha só. Aí você pode estar aí se perguntando, por que que ela não abre a massa na bancada? É porque, para abrir aqui na bancada, você precisa ter muita prática. Então, é bom que você abra assim, de duas em duas, para que a massa fique bem fina e você consiga esticar mais. Se você tiver experiência, você consegue abrir aqui com um outro rolo, você consegue. Aquele rolo bem fininho, sabe? Mas com esse aqui... é bom que você faça esse passo a passo. E depois volta aqui e fala para mim nos comentários. Para rechear, você pode escolher o recheio aí de sua preferência.
Eu vou rechear com queijo prato. Aqui eu tenho 300 gramas de queijo prato. Eu ralei aqui no lado mais grosso do ralador. Vou precisar de 100 gramas de margarina derretida. Eu vou derreter aqui no micro-ondas. Essa margarina, ela tem 80% de lipídios. E vou usar também requeijão cremoso. E você pode usar a marca aí de sua preferência. Agora eu vou derreter. Aqui eu tenho um pouco de água. Ela vai servir de cola. E vocês vão entender. Pegue uma porção da massa. Sabemos que a porção já tem 50 gramas, certo? Você vai dividir, como se fosse ficar 25 gramas para cada lado. Não precisa colocar muito não, tá, pessoal? Porque quando for dobrar, vai ficar concentrado. Não coloque o recheio até a ponta, porque ela vai servir para dobrar. Pegue a ponta, dobre. E aí, você vai já agora dobrar para o outro lado, assim, ó. E você vai fazendo assim com todos. Essa ponta aqui, você vai molhar um pouco com água. Vai servir de cola. E aí, você dobra assim. E assim. E ele fica lindo assim. Aqui eu tenho uma forma e ela está untada apenas com margarina. Coloque o lado da emenda voltado para baixo. Se você quiser modelar de um outro formato, pode, tá? Vou finalizar com ovo e com gergelim. E aqui eu vou remover a película do ovo. Assim fica melhor para pincelar. Aqui eu tenho 34 unidades. Pessoal, existem várias massas de salgados. Massas quebradiças, massas folhadas, a massa do quibe. E existe essa massa aqui, que é a massa filo ou filó. Fala pra mim nos comentários, qual o nome que você chama? Filo ou filó? E agora eu vou levar para assar. E o tempo de forno até que fiquem dourados. Não tire da forma com eles quentes assim, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. Então, deixa aqui na forma. Prontinho, pessoal. Solta fácil, viu? Olha só. E fica bem crocante, viu, pessoal? Olha só. Gente do céu.
Muito bom. Olha só as camadas. Vocês precisam fazer aí. Gente, que receita maravilhosa. Olha só, pessoal. Mega crocante. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!